Seja muito bem-vindo ao Centro de Carga, o podcast da Intralogística do Brasil. Que a gente fala sobre tudo que move, empilha e movimenta a operação logística. Sejam eles equipamentos, pessoas. Todo o ecossistema da logística brasileira. Eu sou o Matheus Dornelles, atuo com consultoria técnica de equipamentos há 10 anos, há 7 anos atuando com movimentação de materiais e carga. E eu estou aqui com o meu colega Guilherme. Bom, pessoal, meu nome é Guilherme Jaquet. Eu já atuo há praticamente 7 anos aí no mercado de movimentação de materiais, ou empilhadeiras mais especificamente. Já tendo atuado aí e tendo conhecimento a nível Brasil das operações logísticas das indústrias e do chão de fábrica propriamente dito, né? Não, para aí. Fala a verdade. Qual foi o primeiro momento que tu teve contato com a empilhadeira e fala a verdade que o público de casa quer saber. Não, Matheus, agora tu me colocou numa saia justa porque a empilhadeira está presente na minha vida praticamente desde que eu nasci. Meu pai tinha uma empresa aí de equipamentos, então eu lembro de, às vezes nas festas, enfim, nas confraternizações, ir junto com a minha mãe, enfim, um momento bem pessoal, atrelado ao lado profissional do meu pai. Então, tirar foto na empilhadeira, brincar com os garfos, então... Desde pequeno já está bastante vinculado à minha vida e também nos finais de semana, né? Quando eu não estava na empresa. Enfim, ele trabalha com empilhadeira desde que nasceu. Bom, e para abrir com chave de ouro esse nosso programa piloto, vou chamar assim, esse nosso projeto, nós escolhemos um tema que ele é de extrema relevância e que vai mudar o jogo para qualquer empresário, qualquer empresa que tenha 1, 2, 10, 100 ou enfim, quantas máquinas for. Então, se tu tá pensando em comprar a tua primeira empilhadeira, tu precisa assistir esse episódio. Se tu já é frotista e tem, uma série de equipamentos aí para movimentação de carga, tu também precisa vir conosco para confirmar se realmente tu tá tendo o teu menor custo ou se tu ainda tá deixando dinheiro na mesa. O nosso tema de hoje é TCO. Total Cost of Ownership. Meu inglês é perfeito. E eu vou trazer em português agora para vocês, que é o custo total do equipamento. O conteúdo, ele está muito interativo, o conteúdo ele está magnífico e com certeza vai te ensinar muito. E eu vou te fazer um pedido. Tu chegou aí, tu assistiu nós até esse momento. Esse é o nosso episódio piloto, o 00 ao 01, né? Não tenho certeza, mas eu vou te fazer esse grande pedido. Curte, comente e compartilhe, por gentileza. Nós precisamos que tu aprove esse vídeo aí nas plataformas para que a nossa diretoria aí faça a gente continuar no ar. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. Para ti, o que é TCO? Bom, Matheus, para a gente começar a falar desse tema aí tão relevante que tu, assim como eu, vivencia bastante no dia a dia, nas visitas aos clientes, nas indústrias aqui do Rio Grande do Sul e os nossos consultores também espalhados do Brasil afora. É um tema muito importante e presente na realidade, ou deveria ser mais, né? O que é o TCO na prática? O TCO ele vai muito além ao preço de aquisição do equipamento, né? Ele envolve todos os custos relacionados à propriedade, que é o equipamento, como tu bem comentaste. Custo total da propriedade. Então, além do custo de aquisição, existem uma série de outros custos que muitas empresas, muitas indústrias, sejam elas grandes ou pequenas, acabam não olhando. E, Matheus, até para a gente começar o nosso bate-papo, quero trazer para uma linguagem mais familiar para as pessoas, que é talvez a linguagem do carro. Né? Como é que funciona o TCO no carro? O que a gente pode conectar com a questão da empilhadeira? Bem, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer um exemplo prático, que eu aposto aí que muitas vezes o pessoal de casa já passou por esse momento. Você vai comprar um carro para você trabalhar. E eu acredito, e a grande maioria das pessoas vai concordar comigo, você vai pensar, qual é o consumo desse veículo? Ou seja, quantos quilômetros ele faz por litro? Segundo, você vai pensar em qual é o custo do seguro desse veículo. Terceiro, você vai pensar qual é o custo de manutenção e o intervalo de manutenção desse veículo. Por quarto, vamos pensar em disponibilidade de peça e de manutenção. Que é o quê? É fácil achar peça para esse veículo? Elas são baratas ou têm alto valor? E por último, vamos pensar em valor de revenda. Que você sabe muito bem, alguns veículos tu nem pensou em vender e já tem gente querendo comprar, enquanto os outros são aquele famoso casamento.
E isso também vai impactar no teu custo total do equipamento, porque acontece da mesma forma aqui no teu equipamento. Então você precisa prestar atenção no custo total desse teu equipamento para que tu possa garantir que o teu lucro vá para o teu bolso. Não fique aí cobrindo despesas operacionais que não são eficientes. Bom, Matheus, até trazendo um exemplo prático, agora voltando ao nosso mercado aí de máquinas, a gente pode trazer um exemplo. Geralmente, quando as indústrias ou as empresas vão adquirir o equipamento de movimentação, geralmente orçam com 2 a 3 empresas para ter uma ideia e um balizador de mercado, né? Por exemplo, a empilhadeira A custa R$100 mil, a empilhadeira B custa R$120 mil. Logo, de bate-pronto, a gente entende, a empilhadeira A está um pouco mais barata, eu vou investir nesse equipamento. Porém, a empilhadeira B, né, muito atrelada ao TCO, ela tem um consumo, né, de combustível, seja ele GLP, seja ele a combustão ou seja ele elétrico, mais tempo de operação, um combustível menor, né, um custo de combustível menor, mais tempo operacional e menos custo com manutenção. E quando eu trouxe a questão do consumo de energia, principalmente, a gente envolve a questão do GLP, a gente envolve a questão do diesel e a gente envolve também a questão da eletrificação. Né? Hoje está muito presente no mercado, isso a nível Brasil, principalmente nas grandes indústrias, quando a gente fala aí de emissão, a questão de ESG, que é um tópico extremamente importante, mas também eficiência, as indústrias têm buscado cada vez mais por equipamentos elétricos. Né? Hoje a gente estima, baseado em estudos de mercado, que falando de máquina contrabalançada, ou seja, aquele equipamento tradicional, equipamento 4 rodas, por assim dizer, a gente já fala em 70% combustão, GLP diesel, e 30% máquinas elétricas, sendo elas principalmente com bateria de íon lítio, que é uma tecnologia que está bastante presente aí no mercado. Pois é, né? Vamos tratar assim de uma forma mais simples. Eu vou simplificar aqui para vocês, pessoal. O retorno do investimento, quando tu escolhe o equipamento certo, ele vem. Isso é certeza. A gente só precisa entender em quantas horas ele vai retornar para o teu bolso. Te falando uma experiência prática aqui pra gente, eu não vou falar em valores, tá? Mas eu já presenciei cliente optar por produtos mais baratos que não estavam adequados à real demanda desse cliente para economizar um valorzinho na hora da aquisição do equipamento. E aí, ao longo do tempo, né, e foi um breve tempo, tá? Questão de 2 anos talvez, ele já tinha gastado mais do que ele economizou na aquisição do equipamento durante aquele período. Ou seja, é uma economia que quando tu bota na ponta do lápis, ela não aparece. E eu te digo até mais, vou te falar agora o drama e o porquê que o TCO deve ser valorizado. O TCO, ele é um custo invisível que acaba com o teu lucro. Então, uma empilhadeira bem projetada, ela vai te dar muito resultado. E eu quero trazer contigo agora alguns tópicos que vão evoluir um pouquinho mais, tá? De acordo com essa conversa, tu citou diversos pontos importantes. E eu vou trazer contigo alguns pontos para a gente ir batendo no longo dessa conversa para agregar mais valor aí para quem está nos assistindo. Vamos falar agora um pouquinho de aquisição e operação da máquina. E eu tenho uma pergunta já para te fazer. É verdade que o preço da aquisição ele pode representar apenas de 20% a 30% do valor do equipamento? Sim. Essa é uma pergunta muito boa tua, Matheus, e retrata um número extremamente relevante para o mercado de equipamentos. Quando a gente fala de 20% a 30%, somente o custo de aquisição da máquina, né, existe uma lacuna de 70%. E essa lacuna a gente fala que está todo o custo com manutenção, o custo com depreciação, o custo com máquina parada, o custo com combustível, que são essa série de custos que o TCO muitas vezes desmistifica e traz da invisibilidade para trazer para a realidade, que com o TCO bem feito, a gente consegue mostrar isso para o cliente. Então, sim, cerca de 20% a 30% do custo total de aquisição do equipamento é a máquina. O restante é essa série de fatores aí que englobam o custo total de propriedade, por assim dizer, né? Perfeito. Então, continuando aqui, nós vamos dizer assim que tem outros pontos extremamente importantes e relevantes. Eu vou levar algumas questões aqui que eu acho que é bem interessante. O consumo de combustível, né? Para mim, na minha experiência, no meu dia a dia, eu vejo clientes aí gastando
com combustível o dobro ou o triplo do valor que eles supostamente economizaram, né? Então eu vou tratar assim, eles pagaram menos na hora da compra e estão gastando o dobro ou o triplo desse valor durante a vida útil do equipamento somente com combustível, porque não se atentaram ao consumo daquele equipamento. Perfeito, perfeito. E vendo aqui, tem um outro ponto bem importante que eu queria trocar uma ideia contigo aqui, na questão dos pneus. Tu acha que o pneu ele impacta no custo da máquina? Totalmente, Matheus, totalmente. Isso até fazendo um gancho ao nosso trabalho, que é, querendo ou não, da consultoria, né? O cargo propriamente dito é consultor comercial de equipamentos, mas por detrás existe um viés comercial, mas também um viés de mostrar para o cliente, a gente entender junto com o cliente o equipamento ideal para a operação dele. E o pneu entra como um fator determinante, porque a escolha de um pneu adequado pode refletir muito nos custos com manutenção e depreciação do equipamento, principalmente quando a gente fala de terrenos diferentes. E até eu queria entender de ti um pouco essa questão de terrenos diferentes, enfim, a gente fala até, alguns clientes às vezes me acionam, eu quero uma empilhadeira off-road, né, principalmente por essa questão do agronegócio, que é muito forte aqui no nosso estado. Qual que é a diferença de um pneu para outro? A gente fala muito de pneu maciço, pneu pneumático, pneu duplo. Qual que é a diferença prática, assim, principalmente do pneu maciço para o pneu pneumático? Que é uma dúvida muito constante dos clientes e é importante a gente trazer para a turma, né? Bem, vamos falar. Dimensionar o pneu certo para a operação certa também vai mudar o teu jogo, né? Nós ouvimos aí dos nossos diretores aí numa reunião que o custo de pneu pode chegar em 50% do custo do equipamento. Então, entender o pneu certo para a tua operação, ela vai fazer toda a diferença, tá? E dito isso, vou te explicar um pouquinho das principais diferenças. Nós vamos classificar os pneus aí em prioritariamente 2 grandes grupos. São os pneus elásticos, também conhecidos como maciços, que eles são um pneu que ele é totalmente sólido. O pessoal aí da internet pode comentar comigo aqui embaixo e me ajudar, tá? Eu vou explicar o pneu maciço como eu vejo. É um pneu totalmente sólido com polímeros que eu vou chamar de borracha. Se você é técnico de pneus e tem a nomenclatura técnica para essa composição do pneu sólido, por gentileza, comente aqui com a gente e ajude a que mais pessoas tenham um conhecimento técnico maior sobre isso. E o pneu pneumático, que é o mais comum. Geralmente no teu carro, no teu caminhão, na tua bicicleta, na tua moto, tu vai usar esse pneu, que é aquele que tu enche de ar. E o próprio ar vai ajudar a dar uma estrutura para que tu possa rodar aí com esse pneu. E eu te digo até mais, aqui no Rio Grande do Sul tem uma proposta muito forte, que o pessoal está vendo agora, para um pneu pneumático de aplicação específica. Eu não sei se já chegou para ti, mas para mim o pessoal pede muito para que eu faça as análises técnicas lá e dimensionamento de equipamentos off-road. Então eu atuo de uma forma muito específica, entendendo qual é o terreno que aquela máquina lá vai ter que suportar, né? E aí nesses casos nós temos usado um pneu totalmente diferente do que o mercado de empilhadeira está acostumado, que é um pneu pneumático, que até aí é convencional, porém ele vem com uma versão off-road, ou seja, garra de trações maiores, e os próprios equipamentos também já vêm adaptados para isso. Então hoje tu tem uma gama de equipamento aí que vai suprir essa lacuna de mercado com máquinas 4x2 ou 4x4, as famosas tracionadas aí, para dar sustentação. E eu te digo, em muitas operações é mais viável tu colocar uma máquina multiterreno do que tu fazer realmente toda a pavimentação daquele local para que tu bote uma empilhadeira convencional. E aí volta naquele nosso tão falado TCO, que estamos falando aqui desde o início. A máquina certa, para a operação certa, vai botar dinheiro no teu bolso. A gente só precisa calcular em quantas horas, né? E agora eu vou te fazer uma pergunta. Frequência de manutenção da máquina. Manutenção preventiva, a famosa revisão. Ela faz diferença? Matheus, essa é uma pergunta muito bacana. Até gostaria que o pessoal de manutenção propriamente dito tivesse aqui para trazer a resposta, mas eu, como vivencio o dia a dia das operações, eu digo que com certeza, né, uma manutenção bem feita, ela aumenta, inclusive, o custo de revenda do produto no final da vida útil dele, mas também prolonga a sua vida útil. Então, assim, a gente fala muito, basicamente, hoje tem manutenção corretiva e manutenção preventiva. Quando a gente faz uma manutenção preventiva bem feita, seguindo as normas do fabricante de empilhadeiras, a gente tem uma redução muito grande no índice de manutenção corretiva.
E quando a gente fala de manutenção corretiva, a gente fala de outro tópico extremamente relevante do TCO, que é o custo de máquina parada. Então a gente acaba trazendo alguns elementos aqui e esses elementos se correlacionam com os tópicos do TCO. Então o que a gente recomenda? Sempre seguir os indicadores e as previsões de manutenção preventiva, sejam elas por orímetro ou sejam elas por tempo, conforme o fabricante orienta. Porque isso vai te trazer uma vida útil do equipamento muito grande e também um valor de revenda muito maior lá depois. Né? Isso é uma coisa muito importante que tu falou ali, tempo de máquina parada. Se na tua empresa tu tem uma ou mais empilhadeiras já em operação, eu vou te dar uma sugestão. Verifique no detalhe quanto tempo essa máquina está disponível para a operação e quanto tempo essa máquina está parada, seja esperando manutenção, por qualquer outro fim. Aí pode estar um ponto de virada muito importante para te aumentar a tua lucratividade. E reforçando, né? Às vezes tu escolher um modelo premium, um modelo de performance, ele vai te dar em um prazo curto, talvez no máximo médio, um retorno financeiro muito grande, tá? Então, reforço, nem sempre o preço deve ser o principal fator de decisão em um equipamento. Guilherme, eu queria que tu me salientasse aí 5 pontos que tu vai julgar ser mais interessante para compor o TCO. Não precisa ser extremamente técnico, tá? Perfeito. Mas fala pra gente aí os 5 pontos que vão compor o TCO, que é pro pessoal aí ficar esperto. Perfeito. Então, como a gente comentou anteriormente, Matheus, existe o custo de aquisição, que representa 20% a 30% do custo total da propriedade, né? O custo total do equipamento. Depois a gente começa a entrar em outros tópicos, né? Custo com combustível, sejam ele GLP, gasolina ou diesel, ou também a questão de custo de energia, né? da máquina elétrica. Manutenção, então a gente sabe aí que a manutenção preventiva custa muito menos que uma manutenção corretiva. Então a manutenção também entra num tópico bastante importante, tem uma porcentagem bastante relevante do custo total da máquina. Máquina parada, né? A máquina parada significa não produtividade, uma não operação. Então até num cenário aí, falando brasileiro, de extrema competitividade nos mercados, uma máquina parada é uma máquina que não está expedindo, uma máquina parada é uma máquina que não abastece um caminhão, que não expede o material, ou seja, o teu material não está indo para a loja, não está indo para o ponto físico. Então, máquina parada é prejuízo. Né? É sempre importante comentar. Operador, né? Um operador bem treinado, ele opera de uma forma melhor, ele cuida melhor do teu produto, né? Ele empilha e ele opera melhor o teu equipamento. Então, é muito importante investir em capacitação operacional. E também o valor de revenda. Né? Existem modelos no mercado que têm um valor de revenda muito mais alto e acabam potencializando muito também o custo de aquisição da máquina. Né? Então, esses 5 pontos talvez sejam os mais importantes para a gente olhar em relação ao TCO. Né? Tu sabe, Guilherme, que na minha experiência do dia a dia, né, nas abordagens técnicas que a gente faz aí, todos esses pontos que tu salientou aí, eles realmente são os pontos que mais impactam, tá? Talvez tenha alguns outros aí que o pessoal possa colocar em cada análise de cada empresa, mas eu vejo muita gente perdendo dinheiro por não observar os principais custos da máquina. E agora até fazendo um adendo aí, eu tenho visto na minha região, principalmente no setor de bebidas, algumas implementações que vão aí quanto ao equipamento, a performance da máquina, que tem reduzido muito o custo operacional delas. Que é aquelas máquinas um pouco maiores, geralmente 3,5 toneladas, com 4 garfos para conseguir transportar 2 pallets ao mesmo tempo. Não sei se tu já tem percebido isso, tu já viu uma máquina dessa em operação? Já vi, Matheus, já vi. Aqui no Rio Grande do Sul a gente realmente tem uma indústria, um segmento de bebidas muito forte. Né? Talvez nas tuas regiões tu vivencie mais isso, mas realmente muito forte o segmento e isso só evidencia a busca dos clientes pela otimização logística, né? Por entregar mais produtividade, por tentar agregar mais coisas ao produto para que ela produza mais rápido, ela produza melhor e ela produza mais. Né? Então isso para mim evidencia bastante esse ponto. Mas agora me ajuda a entender um fator aqui. Uma máquina maior tem um valor de compra maior que uma máquina menor. Perfeito. Uma máquina maior, ela consome mais combustível ou energia do que a menor. Explica para mim como que isso é uma economia. Bom, Matheus, como tu vivencia mais na prática do que eu essa questão, eu vou devolver a pergunta para ti. Acredito que seja a melhor pessoa aí para responder para a turma. A melhor pessoa eu não sei, mas eu vou te falar o que eu estou falando aqui desde o início do podcast, para não ser repetitivo, mas é necessário que vocês entendam.
Quando nós comentamos aqui, nós estamos falando da nossa experiência prática, na rua, na operação. Nós tratamos tanto com nível de compras, que é o pessoal mais técnico e teórico, mas principalmente a gente vive no chão, na operação. E nesse caso que eu vou te salientar, foi uma economia significativa, porque essa máquina agora está carregando 2 pallets por vez. Então esse equipamento, ele otimizou um ciclo de trabalho. Então onde você tinha 2 máquinas e 2 operadores realizando 2 ciclos, você tem um equipamento só com um operador e em um ciclo tu realiza o mesmo volume de atividade. Ou seja, essa empresa reduziu pela metade o custo ou dobrou a sua capacidade produtiva. Depende do teu ponto de vista. Tu é do time do copo meio cheio ou meio vazio? Meio cheio sempre. Então foi o dobro. Mas vamos lá. Então vamos falar um pouquinho, Guilherme, de uma outra questão que a gente já evoluiu aqui e a gente precisa passar para o nosso público. Como que a gente pode reduzir o custo total do nosso equipamento? Então, Matheus, essa tua pergunta é bastante importante. Além da questão dos componentes TCO, agora a gente vai entrar em outros componentes que todos acabam se interligando. Mas a capacitação de operadores é um tema extremamente importante. Então, realmente investir em treinamento operacional, porque, afinal de contas, o operador é a figura central do processo. Existe a máquina e existe quem opera essa máquina. Então, investir em capacitação para o operador, porque ele está levando a carga da sua empresa. E a carga da sua empresa é onde está o dinheiro que será movimentado. Eu gostaria de salientar um ponto aí. Eu participei de um onboarding esses dias aqui de uma indústria de borracha aqui no Rio Grande do Sul. Foi muito interessante, porque essa empresa ela trocou a matriz energética das máquinas. Para você entender, tá? O técnico aqui não está falando difícil, mas eu vou explicar para ti, que eu sei que tu já sabe. A máquina ela passou a ser elétrica, com baterias de íon lítio, onde antes era máquina a combustão GLP. Então a matriz energética nada mais é do que a energia que a máquina usa para rodar. Antes era GLP e agora é bateria de íon lítio. E foi bem interessante que, além de renovar toda a frota, eles investiram muito tempo em treinamento desse pessoal. E um fato que é extremamente relevante é que eram operadores extremamente antigos e muito capacitados. E mesmo assim eles tinham algumas dúvidas. Vocês me perdoam, eu sei. E mesmo assim eles tinham dúvidas relacionadas às operações, à condução do equipamento, à condução do ciclo de trabalho principalmente. E eu achei bem interessante que não importa se tu tenha 5, 10, 15 ou 20 anos operando empilhadeira, tu sempre tem um ponto a mais para melhorar e para aprender, e a máquina sempre pode te entregar um pouco mais de produtividade e um pouco menos de custo. Tu só precisa estar sempre atento às possibilidades. E eu gostaria de trazer um outro ponto que aqui é bem interessante, Guilherme. A escolha do modelo do equipamento. Agora eu quero que tu fale uma coisa na prática, tá? Que aqui o negócio é prática, é o dia a dia. Me diz como que tu ajuda o teu cliente a identificar qual é a máquina certa para a operação dele. Perfeito, Matheus. Tu tocou num ponto aí que a gente vivencia praticamente todos os dias, principalmente quando os clientes nos abordam salientando que querem comprar uma máquina, né? Então, o ponto que eu entendo que é o principal, quando a gente fala da escolha de um equipamento, é entender a operação do cliente. Quando eu falo em entender a operação do cliente, é entender justamente na prática, ou seja, no campo, na fábrica onde a máquina vai operar, a realidade. E a realidade que eu falo é principalmente em termos de horas trabalhadas. A engenharia, seja de qual for o fabricante, ela produz equipamentos para uma determinada quantidade de horas trabalhadas semanalmente e mensalmente, com componentes que vão atender a demanda de trabalho daquelas horas. Então, entender quantas horas a máquina vai trabalhar é muito importante. Além disso, eu digo o ambiente em que a máquina vai operar, para entender se daquela vasta gama de equipamentos que existem no mercado, eu vou trabalhar com uma paleteira, com uma transpaleteira, com uma empilhadeira contrabalançada, que é aquela máquina tradicional 4 rodas, seja ela elétrica ou GLP. Então, entender isso é extremamente importante. Então, o meu trabalho no dia a dia, sempre que um cliente me aciona querendo uma máquina, enfim, ou renovar a frota, é estar na operação dele.
né? Visitar o cliente, entender quais são as dores dele, entender como é que funciona o dia a dia, a rotina de trabalho, quem vai operar a máquina, em que local. Então, entender isso tudo é muito importante, porque a escolha certa do equipamento é o que vai ditar o sucesso ou o insucesso da tua operação. Então, entender isso é muito importante. Eu vou resumir isso, Guilherme, em uma frase. A máquina certa, para a operação certa, ela vai botar muito dinheiro no teu bolso. Então, você, empresário, faça sempre uma consultoria para entender se aquele modelo de equipamento realmente é o melhor para a tua operação. Guilherme, eu tive uma ideia aqui agora. O que tu acha da gente desenvolver um episódio focado aí em máquina certa para a operação certa? Tu acha que o pessoal de casa vai gostar? Matheus, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, porque é um tema realmente muito relevante. Hoje, como eu falei, existe uma gama muito grande de equipamentos de movimentação e existe cada vez mais no mercado uma busca por mais eficiência logística em espaços geralmente mais curtos. Então, buscar o equipamento certo para a operação certa talvez seja o ponto mais importante. Como tu bem comentaste, o que vai colocar dinheiro no bolso do gestor, no bolso do empresário, ou às vezes vai deixar dinheiro na mesa, né? Então, a escolha do equipamento ideal é 100% importante, né? Você de casa que está nos assistindo, escreva aqui nos comentários pra gente se você quer que nós façamos um episódio voltado exclusivamente nas opções de equipamento, em quais operações que ela vai performar melhor e o teu setor de trabalho também. Pode perguntar pra gente aqui embaixo. Por exemplo, eu trabalho numa indústria do agro. Qual máquina é melhor para mim? Manda pra gente que a gente vai fazer um estudo do teu caso e sugerir aqui também no podcast qual é o melhor equipamento e te explicar o porquê dessa escolha. Agora eu tenho uma pergunta, Guilherme, que vai fugir um pouquinho do assunto aqui, mas me veio na memória. Existe uma empilhadeira que levanta um container? Então, Matheus, tu trouxe um ponto importante, porque existe, e aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, são muito utilizados. Quando a gente fala de empilhadeira que movimenta container, geralmente a gente atrela o container à movimentação portuária. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem principalmente o Porto de Rio Grande, que é um dos principais portos do Brasil, né? E um porto que está extremamente pujante. E em relação ao container, a gente tem não só o porto, que é quem vai expedir e fazer a movimentação interna para colocar no navio, mas também os depots e os armazéns gerais que armazenam esses containers. Então, sim, existem máquinas específicas para isso, daí a gente fala aí de máquina que pode até 52 toneladas, e isso é um ponto bastante relevante, né? A capilaridade de equipamento, ou seja, de 1 até 52 toneladas a gente pode atender a indústria. Então, geralmente, esses equipamentos que movimentam containers são equipamentos maiores, equipamentos específicos que demandam uma atenção especial. Mas sim, existem e são bastantes aqui no Rio Grande do Sul. Pô, que legal. Deve ser bacana ver um equipamento desse trabalhando aí. Realmente é uma grande oportunidade atuar na nossa área. Não que eu queira puxar brasa para o meu assado, longe disso. Guilherme, plano de manutenção preventiva. Tu acha que isso reduz o custo total da máquina ou não? Totalmente, Matheus, totalmente. Todos esses pontos que tu está questionando são bastante atrelados ao TCO, e fazer um plano, ou seja, estabelecer um cronograma de manutenção preventiva é extremamente importante. E disso eu até faço um paralelo que eu trouxe antes. O plano de manutenção preventiva está extremamente conectado com o volume de horas trabalhadas. Então, no momento em que eu fui na operação do meu cliente, eu entendi quantas horas ele trabalha e o ritmo de operação que ele tem, eu consigo estabelecer um plano de manutenção preventiva adequado. Ou seja, eu vou saber que ele vai rodar mais ou menos 200 horas por mês. Então, se eu tenho uma máquina que faz a manutenção a cada 1.000 horas, eu sei que no 5º mês, uma previsão, a gente vai fazer uma manutenção. Então, até já para incluir paradas programadas operacionalmente, né? Para reduzir a parada por corretiva e não ter aquele custo por parada operacional inadequado, né? Perfeito. E eu até vou dar uma dica para o pessoal que está nos assistindo. Todo equipamento tem um manual de operação. Então, se tu é gestor de frota e se tu é operador, é de extrema importância que tu consiga ter acesso a esse documento, ler esse documento e divulgar para toda a tua equipe quais são as manutenções necessárias do teu equipamento e executar elas conforme manda o manual. Eu te garanto que dessa forma o teu equipamento vai ficar mais produtivo e tu vai economizar muito nas manutenções. E agora eu tenho uma dúvida. Se tu já viu, eu já vi no meu dia a dia. Mas tu
Tu já viu como funciona um monitoramento da frota específico na gestão para reduzir o custo? Bom, Matheus, já vi bastante sim no mercado. Hoje a gente tem muita tecnologia envolvida no mercado de intralogística e esse monitoramento digital da frota a gente chama de telemetria, né? A telemetria é a gestão da frota do cliente, ou seja, é muito comum hoje em caminhão, né, a gente ter a telemetria para fazer, de fato, a análise de quanto consumiu, quanto rodou, onde está. E hoje, principalmente nas grandes indústrias, a gente já observa a questão do monitoramento digital da frota, mas é importante frisar que a telemetria ou a gestão do ativo serve para quem tem 20 máquinas e serve para quem tem uma ou duas máquinas, porque, querendo ou não, são bens da empresa. Então, fazer um monitoramento adequado é extremamente importante. Até vou dar uma sugestão para ti, né? Para a gente, de repente, convidar a pessoa especialista em relação a isso. E quem sabe, né? Como é um tema bastante amplo, bastante denso e de muita qualidade, trazer a pessoa específica para falar sobre esse tema. Eu vou botar no radar, tá? Eu te confesso que tenho interesse. E até me veio 2 nomes na mente aqui. Tem o Alisson, que faz a gestão de uma frota grande para nós aí. Bastante E grande. o Eduardo, que esse aí também gere tudo. Perfeito. E agora deixa eu te fazer uma pergunta. Calcular o custo por hora de operação da tua empilhadeira faz diferença? Total, total. Como eu falei, hoje a gente está lidando no mercado nacional extremamente competitivo. Então, a gente cuidar exatamente... É que tudo está muito atrelado, todos os componentes do TCO. O custo hora, eu consigo ter uma previsibilidade quando eu tenho um plano de manutenção preventiva bem feito, quando eu sei quanto eu gasto de combustível, quando eu sei o quanto um material, uma carga minha no caminhão custa, né? Então, eu entendendo todos esses elementos, eles vão compor, de fato, um custo hora adequado. Por isso que é tão importante a gente trabalhar de forma bastante assertiva no TCO, entendendo que o TCO ele vai muito além do custo de aquisição do equipamento. O TCO engloba uma série de fatores que devem ser muito visados, seja pela pequena indústria, aquele que tem uma máquina, seja por aquele cliente grande que tem 20, 50 ou 100 empilhadeiras, como é muitos dos casos aqui no Rio Grande do Sul. Então eu vou concluir aí esse teu pensamento com o meu pensamento. Tá? Perfeito. Isso é uma visão minha também. Então eu vou dizer que o custo total da máquina, o TCO, ele não é uma conta de gerente. Ele é uma ferramenta para ti gestor, para ti empresário e para ti operador. Ele é uma ferramenta que vai garantir que a tua empresa economize. E uma empresa que economiza consegue investir mais, tanto em equipamentos quanto em ergonomia e melhoras. Então, se tu é gestor, se tu é dono, se tu é operador, tu tem muito a agregar com isso, que vai melhorar a tua qualidade também. Eu acho que agora, Guilherme, a gente já deu uma conversada, abrangiu praticamente todos os pontos principais e básicos que nós nos propomos aqui. Eu acredito que quem nos acompanhou conseguiu aprender bastante coisa, nós trouxemos bastante conteúdo de forma, eu vou chamar aqui breve, porque cada um desses tópicos que nós abordamos aqui, ele tem um discorrer muito grande, né? Nós trabalhamos em nível de profundidade extremamente grande. Então, para nós, isso aqui é só a beirinha do iceberg. E, inclusive, se tu está nos olhando aí, tem alguma dúvida sobre como fazer o custo total, para que tu pode aplicar na tua operação específica, só bota nos comentários aqui que nós vamos interagir contigo e vamos te dar a solução, tá? Então, acho que vamos partir para o encerramento. Perfeito, Matheus, perfeito. Então, pessoal, até sinalizando, se tu curtiu esse episódio, comente, compartilhe e compartilhe principalmente com aquelas pessoas que usam a empilhadeira, sejam eles os operadores, sejam eles o pessoal do chão de fábrica, da logística, ou simplesmente entusiastas no segmento de movimentação de materiais, para que a gente possa continuar aí produzindo bastante conteúdo rico para vocês e quem sabe, né, nos vermos no próximo episódio do Centro de Carga. Pessoal, deixa o like, siga e compartilhe muito. Nós precisamos que tu goste para a nossa diretoria aprovar a série dos nossos conteúdos.